E hoje é dia de estreia aqui do Jornal Rio Doce. A gente tem o prazer de receber o psicanalista, psicólogo, doutor em psicologia, Lucas Napoli. Ele também vai falar hoje de uma questão muito especial, que é justamente sobre tomada de decisão. Será que você sabe tomar realmente decisão e assumir responsabilidade por essa sua decisão? Olá, hoje eu gostaria de falar com você sobre o gabarito da vida. Já ouviu falar sobre isso? Gabarito da vida é o nome que eu dou para uma crença ilusória que muitas pessoas têm quando estão diante de escolhas difíceis na vida. Essas pessoas acabam acreditando que existe em algum lugar por aí, né, natural ou sobrenatural, existe por aí um livro que contém todas as escolhas corretas que elas deveriam fazer na vida. Só que esse livro não existe. Não existe um gabarito da vida. Você sabe como é que funciona o gabarito, né? Para toda prova existe um gabarito. Quando você faz uma prova de concurso, por exemplo, né, tem ali o gabarito da prova, que é a lista das alternativas corretas das questões que você fez. Só que na vida não tem isso. Não tem uma lista das alternativas corretas. Isso significa que você pode fazer o que você quiser da sua vida. Isso significa que você não tem que necessariamente ir pelo caminho A em vez do caminho B. Isso significa que não existe o caminho correto e o caminho errado. Significa apenas que você terá que se responsabilizar pelas suas escolhas. Esse é o maior desafio que nós temos. Como a vida não tem gabarito, não tem a escolha certa e a escolha errada, isso significa que você precisa decidir por aquelas alternativas que você está disposto a encarar, cujas consequências você está disposto a enfrentar. O que acaba acontecendo muitas vezes é que as pessoas tomam determinadas decisões sem pensar nas consequências. E aí elas vão por um determinado caminho, as consequências aparecem e elas não estão dispostas a lidar com essas consequências. Aí elas se desesperam. Então, ao invés de, quando você estiver diante de uma escolha difícil, ao invés de ficar se perguntando assim, o que eu deveria fazer, qual alternativa eu deveria escolher, qual será a alternativa correta, ao invés de ficar se perguntando isso, se pergunte assim, qual alternativa trará consequências que eu estou disposto a encarar? Qual alternativa vai produzir efeitos que eu estou disposto a enfrentar, pelos quais eu estou disposto a me responsabilizar? Essa é a pergunta que você deve fazer. Quais consequências eu estou disposto a encarar? Porque não existe gabarito da vida, mas você é o responsável por todas as suas escolhas. Então, escolha bem quais consequências pelas quais você deseja ser responsável. 10 milhões de brasileiros sofrem com algum tipo de deficiência auditiva. Um mineiro e enfermeiro desenvolveu um aplicativo para celular para ajudar essas pessoas. O aplicativo já está em fase de teste final e já tem, inclusive, empresas interessadas em comprar a patente. Especialista em urgência e emergência, Éder decidiu criar o aplicativo após testemunhar um drama familiar. Tem um plantão em um pronto-socorro, recebi um paciente, certa vez idoso, que teve uma parada cardiorrespiratória e o filho assistiu, um filho adolescente, e não conseguiu chamar o socorro justamente por ser deficiente auditivo. E aí tentou reportar para a vizinhança, enfim, mas não teve sucesso e o pai veio a óbito. E ele ficou muito consternado, ficou muito sentido com aquela situação. E é algo que me marcou muito. Foi no mestrado em tecnologias aplicadas à saúde que a ideia avançou. A plataforma funciona assim. O usuário faz um cadastro prévio com histórico de doença. Uma tela mostra os principais ícones da motivação do chamado, como infarto agudo, doenças renais, AVC ou mesmo acidentes. Depois, ele escolhe para onde a ambulância deve seguir. Quem pediu socorro pode inclusive acompanhar em tempo real o deslocamento do veículo. Regiane diz que o aplicativo é fácil de usar. O aplicativo foi ótimo, porque antes não existia nada, né? Então era uma luta, era muita dificuldade para chamar alguns serviços de emergência. Então essa foi uma ideia muito boa.
porque eu fico muito feliz com isso, porque a gente já tem conseguido mais intérpretes nos lugares, mas são coisas que a gente tem dificuldade, a gente sofre muito nessas circunstâncias. O socorro com as mãos tem outro valor importante, é inclusivo. No Brasil, quase 10 milhões de pessoas têm deficiência auditiva. Desse total, mais de 2 milhões têm deficiência severa. Infelizmente, a gente ainda está num mundo em que as pessoas que são consideradas diferentes, né, que não são normais, né, vamos dizer assim, são excluídas da sociedade. Né? A gente tem visto vários casos aí acontecendo. Então, a gente tem um projeto em que a gente consegue incluir as pessoas que deveriam ser nossa prioridade, é muito importante, né? Não só para o Éder, para mim, mas para todas as pessoas que vão ser beneficiadas com esse projeto. Né? É um projeto que pode salvar muitas vidas apenas com um simples toque, né, num celular que todo mundo tem hoje. A tecnologia está em processo de registro de patente. Já há 2 empresas interessadas em investir para levá-la ao mercado, inclusive com as especificações necessárias de cada sistema operacional, tanto dos computadores quanto dos celulares. Saber que a gente vai poder dar a voz para essa população que é excluída não tem preço, é realmente muito satisfatório. O Jornal Rio Doce fica por aqui. Boa noite para você.